Aconteceu, tá acontecendo, uma super live do Bolsonaro que o pessoal apelidou de live da sonegação, por conta da presença do Neymar, que abriu a live e é um bolsonarista que está enfrentando problemas na justiça espanhola por conta de sonegação fiscal. Mas o que mais me chamou a atenção não foi a presença do Neymar, mas o destaque dado a Paulo Guedes, mostrando que toda aquela história de redução do salário mínimo e também da aposentadoria tem um fundo de verdade bem sólido. Na sua opinião, eu quero saber se você vai deixar de torcer pela seleção brasileira por conta da presença do Neymar na live do Bolsonaro. E a história do Guedes de cortar o salário mínimo era verdade? E quem estava mentindo era o Bolsonaro, negando a história? Deixe seu like se você quer a derrota do Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. E o Neymar abriu essa super live do Bolsonaro. Ele falou que vai fazer gol na Copa, dedicando ao Bolsonaro, falou que o Bolsonaro o apoiou no momento mais difícil, que foi toda aquela história com aquela loira que estava lá em Paris, que falou que fez, não fez, e aquela história toda. E a live do Bolsonaro ganhou destaque, claro, pela presença do Neymar, que é uma figura bastante popular. Só que assim, pessoal, não superestime o apoio de artista. Os petistas sabem muito bem disso. Quando a Anitta e a Pablo Vittar começaram a fazer campanha pro Lula, todo mundo falou, agora vai, agora vai. Falei, calma, não vai, não trouxe. A Anitta não trouxe nenhum tipo de voto a mais pro Lula. E o Neymar também não vai trazer voto a mais pro Bolsonaro, tá muito consolidado. E essa live em si não tem potencial de mudar voto de ninguém. Primeiro porque é uma live, é diferente de um vídeo. O vídeo é um conteúdo muito mais direcionado, muito mais compacto inclusive. A live tem uma longa duração, você precisa ter a sorte de estar acompanhando justamente naquele exato momento que algo relevante aconteceu. Então a live em si, ela não tem potencial de virar voto, mas claro, ela gera muito conteúdo. Vão ser 22 horas de live, então vai dar para fazer muito corte, muito conteúdo ser gerado a partir da live. E outra, o maior objetivo dessa live não é produzir também conteúdo, mas sim dominar a mídia espontânea. Então quando o Bolsonaro faz uma ação como essa, o jornal, a televisão, utiliza os espaços reservados para a política para comentar sobre esse assunto. E isso acaba ofuscando a campanha do Lula. Então nessa disputa por espaços da mídia, orgânica ou espontânea, podemos colocar assim, essa live teve o objetivo atingido porque ela acaba eclipsando as ações do Lula. Só que me chamou muito a atenção o foco que a live deu logo no início para o Paulo Guedes. Guedes foi a estrela dessa live e ele já tem sido bastante falado sobre, tem aparecido muito nas últimas peças publicitárias do Bolsonaro. Isso tem me chamado a atenção e na verdade o Bolsonaro está fazendo isso por dois motivos. O primeiro motivo é para pressionar o Lula a respeito da nomeação ou indicação do futuro ministro da Economia, o que Lula não vai fazer nesse momento, porque se ele fizer isso ele desmobiliza toda a campanha. E o Aécio Neves fez isso em 2014, em um dos debates falou que o Armínio Fraga seria o futuro ministro da Economia. E ele se deu mal. Então é claro, o Bolsonaro quer continuar fomentando essa história toda de pressão que está em cima do Lula para ele falar sobre quem será o comandante da pasta da economia. E o Bolsonaro também não falou. Ele indica que pode ser o Paulo Guedes, mas a gente sabe que a batata do Guedes está assando dentro da campanha. E o segundo motivo, claro, é para abafar um pouco a história do salário mínimo. Porque Bolsonaro fala que é uma história falsa, coisa do tipo, mas a campanha está com medo de que essa história do salário mínimo traga a discussão para a pauta da economia. E aí que está, pessoal, porque quando vazou essa informação que o Bolsonaro ele iria quebrar não o teto, mas quebrar o piso, não dando aumento real, ou não dando nem correção de inflação para o salário mínimo para a aposentadoria, isso foi uma hecatombe, porque se espalhou feito pólvora. E o Bolsonaro rapidamente começou a falar, não, isso é mentira do PT, e estão descontextualizando, não tem nada disso. Será? Porque o Josias de Souza do UOL trouxe informação dizendo que parece que vazaram esse plano dentro do próprio Ministério da Economia. Ou seja, estão boicotando o Paulo Guedes. E mais ainda, o Guilherme Amado, do Metrópolis, falou que o Paulo Guedes ele é escrachado execrado dentro da campanha do Bolsonaro. Porque todo esse sincerídeo do Paulo Guedes tem causado problemas, como a história de privatizar a praia, essa própria história do salário mínimo, porque a campanha do Bolsonaro não quer ir para a pauta da economia. A campanha de Bolsonaro quer manter a discussão na pauta
dos costumes, porque é o campo do Bolsonaro, é onde ele sabe jogar. São assuntos, pessoal, completamente abstratos, que não fazem nenhum sentido para o dia a dia real, mas fazem como estratégia de campanha. E vocês sabem muito bem que o bolsonarismo não é um movimento político, ele é um movimento religioso, político-religioso. E assim como o movimento político-religioso, a questão abstrata é muito importante e pega para essas pessoas. Então o Bolsonaro, ele sabe como blindar os seus com as pautas abstratas. Eu expliquei essa questão do bolsonarismo religioso, link aqui no card. Só que na sua opinião, a live do Bolsonaro vai trazer algum impacto ou é só mais espuma por parte dos bolsonaristas? Coloque no comentário e, claro, se inscreva no canal. E aí, quando você começa a contrastar ou a contestar os dados do governo Bolsonaro sobre economia, você começa a ver que de fato é melhor eles ficarem com medo e é melhor focar de fato na pauta dos costumes. Porque o Bolsonaro, ele alardeou nesses últimos dias uma geração de 40 milhões de empregos. Empregos sem carteira assinada. O que é um emprego sem carteira assinada? É um bico. Então nós temos 40 milhões de pessoas hoje no Brasil fazendo bico. Ah, mas o quê? Ah, agora tem emprego, é melhor do que não ter. Não, não é assim. Não é porque, poxa, aquela pessoa tá na rua e não tem nada pra comer que eu vou dar comida estragada pra ele. Não é assim que funciona a dignidade da pessoa. Todo mundo tem o direito de ter um emprego digno. Todo mundo tem o direito de ter um emprego que lhe passe segurança. E o emprego informal não. Porque a pessoa tá trabalhando hoje, só que ela não tem direito a férias. Se acontecer alguma coisa com ela, o que ela vai fazer? Não vai fazer absolutamente nada, ela deixa de trabalhar, deixa de arrecadar. Então o emprego informal, ele é um emprego que traz muita insegurança. Nesse momento que as pessoas estão sem emprego, que há uma dificuldade, ela até pode sentir um alívio na vida. Só que dali 2, 3 meses, trabalhando de domingo a domingo, sem descanso, ficando doente e tendo que trabalhar, aí começa a preocupação. Então há um certo medo do Bolsonaro de tocar nessas questões econômicas. Ainda mais porque os indicadores são frágeis, como nós estamos vendo a respeito do emprego. Então se o Bolsonaro entrar de fato na discussão econômica, ele perde. E ele não quer essa discussão. Não quer. Tanto que quando o Lula começou a pressioná-lo no debate da Bandeirantes a respeito de quantas escolas e universidades ele criou, a respeito da pandemia, geração de empregos, o Bolsonaro ficou completamente perdido. Porque esse não é o campo que ele quer que a jogada seja feita. E o Guedes puxou essa discussão para esse campo. E o Bolsonaro também sabe, pessoal, que essa pauta dos costumes, a pauta moral, não vai trazer mais votos para ele. Já atingiu o limite. Então o que ele quer fazer? Ele quer apostar na melhora do desempenho econômico da população. Ele quer evitar com que o Lula toque na questão econômica para que a população indecisa sinta-se mais segura em votar nele do que votar no Lula. Esse é o objetivo. E esse foi anunciado como o objetivo do segundo turno, como estratégia do segundo turno, antes mesmo do primeiro turno. Porque era falado, se o Bolsonaro chegar a menos de 5% do Lula no segundo turno, o que nós iremos fazer? Nós vamos apostar na máquina pública e deixar o próprio Lula se enrolar nas palavras dele. E mais ou menos é o que está acontecendo. Só que o Lula, sabendo de tudo isso, porque o Lula é uma coisa e os petistas são outras. É uma outra coisa. Tá? O Lula é muito mais inteligente do que os petistas e ele já demonstrou isso. E a demonstração foi justamente no Flow. O Lula sabe que a geração de empregos em carteira assinada não é mais como era nos anos 80. Até por conta das próprias modificações da forma de trabalho. Eu já fiz todos os pormenores, expliquei essas modificações do conceito do trabalho, da forma do trabalho, link aqui no card com os comentários também na entrevista do Flow Podcast do Lula. Então o que ele quer fazer? Ele quer fomentar o empreendedorismo por necessidade. Que é basicamente, a pessoa não tem emprego, ela não tem outra possibilidade, então ela abre um negócio próprio. Ela abre uma loja, ela abre um barzinho, ela empreende porque ela precisa empreender porque ela já não está mais conseguindo um emprego. E o Lula quer fomentar isso. Porque, é claro, se você tiver um bar, você vai precisar contratar um ajudante ali pro bar. Um garçom que seja. Então aí já gera um emprego. E como que o Lula vai fazer isso? Utilizando os bancos públicos, dando crédito para as pessoas, com o BNDES, com a Caixa, com os bancos regionais também. Então esse é o objetivo do Lula. É uma discussão interessante. Só que se a campanha for para esse caminho, porque, mas isso aí seria uma geração artificial de emprego. Mais ou menos. Porque a pessoa ter o seu próprio negócio, não é ela ser um empreendedor MEI. O que seria um empreendedor MEI? A pessoa abre o MEI, vira um microempreendedor individual, ele é patrão de si mesmo, olha só, ele está empreendendo para andar de Uber, para virar motorista de Uber, para virar
entregador de iFood, isso não é um empreendimento. O empreender é a pessoa abrir um negócio próprio dele, que seja ele o dono, e não um trabalho que ele terceiriza para o aplicativo. Então, se a discussão for nessa linha, o Bolsonaro perde. Mas se ficar no lamaçal, Bolsonaro dará, no caso, um grande sufoco, um grande susto nos petistas no próximo dia 30.